Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Nesta explanação, iremos abordar o tema divindades. A história da humanidade está tão intimamente ligada a este tema que o maior ateu que o mundo já conheceu e ao mesmo tempo uma das mentes mais brilhantes disse o seguinte: se não existisse Deus, seria necessário inventá-lo. Voltaire. É lógico que na mente de Voltaire, Deus existia apenas na imaginação humana, mas a afirmação dele que há uma necessidade absoluta de adorarmos alguém superior é uma prova inequívoca que estamos em uma esfera abaixo da esfera divina. Nunca existiu algum povo em algum lugar que não deixou nenhum tipo de legado religioso. Na verdade, a religião é sempre a base para todo tipo de ciência e toda a área da vida em geral. É pela arquitetura dos templos que se data a civilização estudada. É pelos rituais religiosos que se mede a ética cultural. A falta do divino é o caos. O limite para a barbárie é a crença em um ser superior a quem devemos prestar contas. É a religião que a justiça, o direito, deve ser o fundamento. Todos os legisladores se fundamentaram na religião. Até mesmo o Código de Hammurabi, o mais famoso tratado de leis, são paráfrases da lei de um Deus criador. A medicina e todas suas ramificações das ciências humanas têm como berço a religião. O curandeiro, o médico, o pajé, os embalsamadores, as parteiras, os benzedeiros são sempre os líderes religiosos da comunidade. As ciências exatas são a prova de um ser superior que projetou o universo com cálculos exatos. Pitágoras afirmou: Deus é matemático. Por isso, vamos abordar de forma aberta e direta o tema divindades. Segundo o dicionário da língua portuguesa, divindades são as coisas magníficas, o sobrenatural, pessoas ou coisas divinizadas. E divino é o sublime, o perfeito, o excelso. Bem, em primeiro lugar, é preciso salientar a realidade cultural da humanidade. Pressupondo que do outro lado da tela de transmissão de áudio e vídeo esteja alguém cristão, é fácil iniciar em um contexto bíblico. Mas em uma realidade globalizada que vivemos, a probabilidade de você ser uma pessoa de formação pagã é muito grande. Pensemos, se você por motivos alheios nasceu do outro lado do mundo, no mundo oriental, quem sabe na China, no Japão, no Vietnã, Butão, Coreia do Norte, ou mesmo quem sabe na Índia ou nos países africanos, o que representa cerca de mais de 50% dos seres humanos, a chance de você ser um crente na divindade que a Bíblia apresenta como ser supremo é mínima, já que nestes países as religiões monoteístas representam uma fatia insignificante. A título de informação, o planeta conta hoje com mais de 6 bilhões de habitantes. O cristianismo é a maior religião do mundo, com cerca de 2,130 bilhões de seguidores. O islamismo com cerca de pouco menos de 1 bilhão de seguidores. E o judaísmo com cerca de 10 a 15 milhões de seguidores. Somando-se as três grandes religiões monoteístas, chega-se a mais ou menos 3,100 bilhões de seguidores. Por esse motivo, apresentaremos o cenário religioso da humanidade, ignorando as teses evolucionistas, não por desprezo, mas por serem muitas e prolixas e exigiriam um tempo que não temos, limitaremos apenas ao contexto cronológico da Bíblia. Em Gênesis capítulo 5, temos o livro da genealogia de Adão. Através deste livro podemos calcular de forma precisa algumas datas, como por exemplo, o ano do dilúvio.
Vamos tomar como ano de partida o ano da criação de Adão. Chegamos ao ano 1656, Anno Mundi. Neste ínterim, a humanidade teve suas divisões éticas e culturais. A religião monoteísta coexistiu com o paganismo e com panteões diversos. Porém, aceitando a crença de um dilúvio global, e este fato é mencionado com inúmeras provas por todos os povos e continentes. Tomando como ponto de partida o dilúvio, encontramos uma única família sobre a face da terra, com a mesma cultura, língua e religião, a qual possuía adoração monoteísta. Ocorre um episódio que vai determinar a posteridade das nações, a bênção proferida por Noé. A humanidade se divide em povos distintos, mas se aglomera próxima da região que hoje corresponde ao Iraque, até que ocorresse o episódio da Torre de Babel, o que causou a confusão das línguas. Os povos espalham-se e surgem as primeiras nações pós-diluvianas. Chegamos agora a uma parte muito interessante. Porventura você nunca se perguntou por que tantas religiões no mundo? As bênçãos proferidas por Noé sobre seus 3 filhos foram determinantes para a posteridade das nações pós-diluvianas, não por arbitrariedade, mas por serem inspiradas e proféticas sobre Sem, Cã e Jafé. Disse Noé a Sem: Bendito seja o Deus de Sem. Gênesis 9, 26. Desta ramificação genealógica nasceu Abraão. Abraão é pai de Ismael, o pai dos árabes, a nação muçulmana, os adoradores de Alá, o Deus islâmico. Abraão também gerou Isaque, o filho da promessa. Isaque gerou Jacó. Jacó é Israel, o progenitor dos adoradores de YHWH. Desta mesma ramificação surgiu Davi, que é o progenitor de Jesus Cristo, o fundamento do cristianismo, que adora o mesmo Deus dos muçulmanos e dos judeus. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis 9, 27. Desta ramificação genealógica surgiram os povos europeus, os colonizadores do mundo. Conforme a bênção proferida, alargue Deus a Jafé, eles se estenderam por todas as partes, África, América, parte da Índia, por todos os cantos da terra. A segunda parte da bênção, habite Jafé nas tendas de Sem, refere-se à religião europeia, religião semítica. A Europa adora o mesmo Deus dos islamitas, dos judeus, dos cristãos. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Gênesis 9, 25. Já desta ramificação genealógica surgiram os povos pagãos. Uma vez debaixo da maldição, não buscou reverter o caso. Não houve arrependimento por parte de Cã. E a partir daí, a maldição começou a vigorar. Canaã gerou Mizraim, que foi o fundador do Egito, com toda a crença pagã. Cã gerou Cush, o progenitor de Nirod, o fundador do Império dos Caldeus, Babel, Babilônia. Cush ainda povoou boa parte da África, e seus descendentes fundaram a Síria, e deles surgiram os filisteus. Cã gerou Canaã, que povoou desde Sidom até Sodoma e Gomorra. De Cã surgiram todos os adoradores de deuses, o paganismo. Considerando apenas a Bíblia, a primeira referência que aparece a palavra divindade é em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e tem a sua autoria atribuída a Moisés. Neste primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, Moisés emprega a palavra Elohim e nós traduzimos por Deus. Elohim é plural de Elohá e significa divindade. Voltando à palavra Deus, é originada da palavra Zeus, da mitologia pagã grega, e significa o Deus maior da Grécia, o ser supremo.
No período do Império Grego, a cultura grega se tornou predominante, sua língua, seus costumes e tudo que provinha da Grécia. Somente relembrando, no ano 168 a.C., Roma dominou a Grécia, tornando-se o maior império jamais visto. Mas a cultura grega nunca foi dominada por nenhuma cultura. O apóstolo Paulo afirmou: Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 5 e 6. O espírito da coisa é: Deus significa poder, força, governo, e o Deus bíblico é um governo com mais de um indivíduo. Por isso que no hebraico a palavra está no plural, e todos os verbos da frase concordam com o sujeito principal em gênero. Exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. Há uma regra teológica que não se pode defender uma doutrina com base em apenas uma passagem bíblica. 2 ou 3 testemunhas é a regra. Por isso iremos apresentar algumas passagens bíblicas concordando com o assunto que estamos falando. De Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o versículo 3 do capítulo 2, temos 30 vezes o emprego da palavra Elohim. Repare que a raiz da palavra Elohim é eu. Eu é uma palavra comum para os povos semíticos. Para os hebreus, um Deus particular, mas para os cananeus, o pai de seus deuses, o Deus maior do panteão. Para os filólogos, um termo genérico para designar divindades. Na Bíblia, sempre que aparece a palavra eu, está formando uma expressão, ou seja, é seguida por adjetivos. No livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 20, encontramos a expressão em hebraico El Tebetel, que significa Deus, o Deus de Israel. Em Gênesis 21, 33, encontramos a expressão hebraica El Olam, que significa Deus eterno. Em Gênesis 14, 18 a 20, a expressão hebraica é El Elyon, que significa Deus Altíssimo. Já em Gênesis 16, 13 a 14, encontramos a expressão hebraica El Roi, que significa Deus que vê, vidente. E em Gênesis 17:1, a expressão hebraica El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Estes adjetivos que são abundantes na palavra de Deus apresentam traços do caráter do nosso Senhor. Deus é Criador, Deus é mantenedor, o nosso Deus é Redentor. Deus é amor, Deus é paz, Deus é união. Na verdade, o nosso Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. Os atributos de Deus são manifestos na obra de sua criação. O que a ciência evolutiva chama de evolução, o criacionismo chama de cuidados de um Deus mantenedor. Até mesmo as mutações genéticas são adaptações necessárias para proteger a criação, fruto de um Deus de amor. A velha regra evolutiva, a necessidade forma o órgão e o desuso o elimina, é na verdade uma prova de uma mente superior que coordena um universo inteligente, que jamais pode ser fruto de um acaso. Os cálculos matemáticos do sistema solar, as leis da física, a química equilibrada, tudo isto mostra que existe um ser superior que está coordenando com um amor imensurável a sua obra criada. Deus te ama. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde.
pecados mortais por ti remidos. Deus da glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Aprendemos nesta aula que o nosso Deus é o governo universal, com mais de um indivíduo. Quem são estes indivíduos? Convido você a descobrir juntamente comigo na próxima aula. Que Deus te abençoe.